Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas, servidores que estão aqui, possibilitando que aconteça essa sessão, e a você que nos assiste pela TV Câmara. Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, senhores, nós tivemos aqui a nossa sessão ordinária transformada em comissão geral para discutir, a pedido do deputado Gabriel Magno, o superendividamento dos servidores, dos usuários do Banco de Brasília, do BRB. Isso é uma questão muito grave que tem acontecido com a nossa população aqui do Distrito Federal, e eu gostaria de começar dizendo que é a liberdade das pessoas que traz prosperidade e que faz o mundo avançar. De 1800 até 2015, nós saímos de 95% da população vivendo com menos de $1,90 por dia, para apenas 10% da população mundial vivendo nessa condição. Isso só foi possível porque as pessoas tiveram defesa, deputado pastor Daniel, contra o Estado. A interferência estatal demasiada é a causa da maior parte dos nossos problemas e das nossas mazelas. E a condição do BRB, como banco estatal, tendo como seu maior acionista o Distrito Federal, é uma condição de muito conforto, porque todos os servidores públicos do Distrito Federal necessariamente são clientes do BRB. Parlamentares, servidores, todo mundo é cliente do BRB. O banco precisa entregar muito pouco em termos de excelência de serviço, porque a nós não é dada a possibilidade de escolher outro banco. Isso faz com que o serviço prestado, às vezes, não seja aquele que a gente espera. O resultado disso é uma política de juros que não cumpre a função social do banco e que, muitas vezes, é a causa do superendividamento da população de Brasília. Há nessa Câmara um veto que precisa ser apreciado ainda, relacionado a algumas determinações de como o BRB e as instituições bancárias devem proceder. Me parece, presidente, que o veto não vai poder ser superado. E aí nós propusemos hoje o Estatuto de Defesa do Usuário do Banco de Brasília. O Estatuto de Defesa visa garantir, deputado Gabriel, direitos básicos para o usuário do Banco de Brasília. Me entristeceu ver que aqui, na Comissão Geral, o Banco de Brasília não estava presente. Os representantes do governo do Distrito Federal não estavam aqui. Esse é um tema que afeta a população do Distrito Federal. Me entristeceu, deputada Paula, como Vossa Excelência mencionou, que nem sequer mandou um representante para ouvir as demandas da população e para ouvir essa Casa Legislativa sobre o que estes parlamentares estão a pensar e a debater sobre o assunto. Me causou até certa estranheza. De toda sorte, nós estamos propondo um estatuto de defesa e um estatuto a reger os direitos do usuário do BRB, presidente, que estabelece um tripé, o principal deles, a gente está falando de informação clara e está falando principalmente de mecanismos de defesa do cliente do BRB em face dos empréstimos que são feitos, porque há duas classes de empréstimos, os consignados e aqueles que são feitos na conta corrente. Às vezes a pessoa vai na boca do caixa, faz o empréstimo, e aí quando o servidor ou o usuário se dá conta, ele está devendo mais da metade do seu salário. Então a gente está estabelecendo alguns limites, alguns parâmetros, mas não estamos determinando nenhum procedimento ao governo do Distrito Federal e não estamos a invadir a competência da União no que diz respeito à legislação quanto aos bancos. É só um estatuto de defesa do usuário do banco. E nesse sentido, deputada Paula e deputado Gabriel, eu gostaria de contar com o apoio de vocês. O deputado Roosevelt não pode estar presente hoje aqui, o outro projeto de lei eu acho que é dele, mas eu gostaria de contar com o apoio de vocês para que nós debatêssemos a estrutura desse projeto, ele foi apresentado hoje, dessa proposição, para que nós possamos avançar nessa defesa e estatuir uma normatização mínima para que o usuário do BRB
tenha proteção contra o banco estatal, para que tenha os seus direitos garantidos por lei, eventualmente promulgada por essa casa. Te agradeço, presidente.